O ser humano pode ser substituído pela inteligência artificial e pela tecnologia? Olá! Hoje vamos abordar um tema que está cada vez mais presente em nossas vidas e que desperta tanto curiosidade quanto preocupação: o avanço da tecnologia e da inteligência artificial. Um dos assuntos que eu mais tenho escutado nas empresas, nos corredores, nas reuniões e nas conversas informais é a preocupação com o futuro do ser humano em um mercado cada vez mais dominado pela inteligência artificial. É um tema que tem sido muito recorrente. As pessoas perguntam: será que a inteligência artificial vai substituir o meu trabalho? Qual vai ser o papel do ser humano nesse novo cenário? E tem uma coisa que eu sempre gosto de reforçar: a tecnologia pode até realizar tarefas técnicas com mais velocidade e precisão, mas tem algo que ela ainda não consegue replicar: a nossa inteligência emocional, a capacidade de se relacionar, de entender o outro, de liderar com empatia, de tomar decisões com base em valores. Tudo isso continua e continuará sendo um diferencial exclusivamente humano. A inteligência artificial pode até impactar a forma como nos comunicamos e interagimos. Pode até influenciar nas nossas emoções com esse excesso de informação e estímulos. Mas é justamente por isso que desenvolver o autoconhecimento e a inteligência emocional nunca foi tão importante. E aí, será que a tecnologia pode, de fato, substituir o ser humano? E qual o impacto real da inteligência artificial na nossa forma de pensar, raciocinar e tomar decisões? Vamos juntos refletir sobre como encontrar o equilíbrio entre o avanço tecnológico e o que nos torna verdadeiramente humanos. Vivemos em uma era de transformações tecnológicas sem precedentes. Em apenas uma década, passamos de smartphones relativamente simples para assistentes virtuais que conversam conosco de forma quase indistinguível de humanos. Algoritmos que antes apenas organizavam informações, agora criam textos, imagens, músicas e até códigos de programação com qualidade surpreendente. Essa revolução tecnológica traz consigo uma dualidade fascinante. Por um lado, ferramentas que ampliam nossas capacidades e nos ajudam em diversas tarefas. Por outro, sistemas que começam a substituir funções que considerávamos exclusivamente humanas, incluindo algumas que envolvem criatividade e raciocínio complexo. Vamos analisar como o avanço tecnológico está acontecendo, quais os impactos na nossa cognição e, mais importante, como podemos fortalecer nossas habilidades de raciocínio e investir no autodesenvolvimento para prosperar neste novo cenário. Não se trata de resistir à tecnologia, mas de aprender a utilizá-la como aliada sem perder nossas capacidades essencialmente humanas. Para entendermos o momento atual, precisamos olhar brevemente para o passado. A substituição do trabalho humano por máquinas não é novidade. Começou com a Revolução Industrial no século XVIII, quando teares mecânicos substituíram artesãos têxteis. Ao longo dos séculos seguintes, vimos ondas sucessivas de automação, cada uma afetando diferentes setores e tipos de trabalho. O que torna o momento atual diferente é a velocidade e o alcance dessa substituição. Segundo dados do Fórum Econômico Mundial, cerca de 85 milhões de empregos poderão ser eliminados até 2025 devido à automação. Ao mesmo tempo, 97 milhões de novos empregos surgirão, mas exigindo habilidades diferentes das atuais. Hoje, não são apenas trabalhos manuais e repetitivos que estão sendo automatizados. A inteligência artificial está avançando sobre áreas que exigem análise, criatividade e tomada de decisões. Vejamos alguns exemplos concretos. No atendimento ao cliente, chatbots e assistentes virtuais já respondem a perguntas, resolvem problemas e até detectam emoções nos clientes, substituindo atendentes humanos em muitas empresas. No jornalismo, algoritmos de inteligência artificial já escrevem notícias sobre resultados esportivos, relatórios financeiros e até análises de dados complexos, com velocidade e precisão impressionantes. Na área jurídica, sistemas de inteligência artificial analisam contratos, precedentes legais e prevêem resultados de processos com eficiência que supera advogados iniciantes em algumas tarefas específicas. Na medicina, algoritmos de diagnóstico por imagem já detectam certos tipos de câncer com precisão igual ou superior à de médicos especialistas. Na criação de conteúdo, ferramentas de inteligência artificial geram textos, imagens, vídeos e músicas que muitas vezes são indistinguíveis de obras criadas por humanos. A diferença crucial entre a automação tradicional e a inteligência artificial atual está no tipo de trabalho que está sendo substituído.
Enquanto as máquinas industriais substituíram principalmente o trabalho físico, a inteligência artificial está começando a substituir o trabalho cognitivo, justamente aquele que considerávamos exclusivamente humano. E as previsões para o futuro são ainda mais impactantes. Estudos do McKinsey Global Institute, Jobs Lost, Jobs Gained, Workforce Transitions in a Time of Automation, estimam que até 2030, cerca de 30% de todas as horas trabalhadas globalmente poderão ser automatizadas. Isso não significa necessariamente o fim de 30% dos empregos, mas uma transformação profunda em como quase todos os trabalhos serão realizados. Mas além dos impactos econômicos e sociais, há outro aspecto dessa revolução tecnológica que merece nossa atenção, como ela está afetando nossa capacidade de pensar, raciocinar e resolver problemas. Pesquisadores da área de neurociência e psicologia cognitiva têm observado um fenômeno chamado descarregamento cognitivo, ou cognitive offloading. Trata-se da tendência de transferirmos para dispositivos externos tarefas mentais que antes realizávamos internamente. Um exemplo simples: quantos números de telefone você consegue lembrar hoje, comparado com 15 anos atrás? Provavelmente muito menos, porque seu smartphone armazena todos eles. Ou quando foi a última vez que você tentou encontrar um endereço sem usar GPS? Ou resolver um cálculo complexo sem recorrer à calculadora? Este descarregamento não é necessariamente ruim, já que libera nossa mente para outras tarefas. O problema surge quando começamos a terceirizar funções cognitivas mais complexas e fundamentais. Um estudo recente publicado pela Microsoft revelou dados preocupantes. Usuários frequentes de ferramentas de inteligência artificial eram significativamente mais propensos a descarregar tarefas mentais para a tecnologia, mesmo quando poderiam resolver os problemas por conta própria. Com o tempo, isso levou a uma redução mensurável na capacidade de resolução de problemas e pensamento crítico. Outro estudo, conduzido por pesquisadores da Universidade de Stanford, demonstrou que pessoas que dependem excessivamente de navegação GPS experimentam atrofia nas regiões do cérebro associadas à navegação espacial e memória. De forma similar, a dependência de ferramentas de inteligência artificial para escrita criativa ou análise de dados pode estar afetando nossa capacidade de realizar essas tarefas independentemente. Este fenômeno está criando o que alguns especialistas chamam de preguiça cognitiva, a tendência de seguir o caminho de menor resistência mental, delegando à tecnologia tarefas que exigiriam esforço cerebral. É como um músculo que, sem exercício regular, começa a atrofiar. Além disso, a constante exposição a informações fragmentadas, notificações e estímulos digitais está afetando nossa capacidade de concentração profunda e pensamento sustentado. Nicholas Carr, em seu livro The Shallows, Os Superficiais, argumenta que a internet está nos treinando para consumir informações em pedaços pequenos e rápidos, prejudicando nossa capacidade de leitura profunda e reflexão. As consequências sociais e emocionais dessa dependência também são significativas. Estudos mostram correlações entre o uso excessivo de tecnologia e aumento nos níveis de ansiedade, depressão e sensação de isolamento. Paradoxalmente, quanto mais conectados digitalmente estamos, mais desconectados podemos nos sentir em termos de relações humanas significativas. Outro aspecto preocupante é a crescente dificuldade em distinguir informações verdadeiras de falsas. Com a proliferação de conteúdo gerado por inteligência artificial, incluindo deepfakes e textos sintéticos, nossa capacidade de pensamento crítico e verificação de fatos está sendo constantemente desafiada justamente quando mais precisamos dela. Nossa relação com a tecnologia é marcada por um paradoxo interessante. As mesmas ferramentas que podem limitar nossas capacidades cognitivas também podem ampliá-las significativamente, dependendo de como as utilizamos. Considere a diferença entre usar a tecnologia como ferramenta versus permitir que ela se torne uma substituta. Quando usamos um GPS ocasionalmente para navegar em áreas desconhecidas, ele é uma ferramenta que amplia nossa capacidade. Mas quando dependemos dele até mesmo para trajetos familiares, ele se torna um substituto para a nossa habilidade de navegação espacial. Da mesma forma, usar uma calculadora para verificar cálculos complexos é diferente de recorrer a ela para operações básicas que deveríamos ser capazes de realizar mentalmente. Usar ferramentas de inteligência artificial para aprimorar nossa escrita é diferente de permitir que elas escrevam por nós. Este dilema entre conveniência e desenvolvimento cognitivo está no centro de nossa relação com a tecnologia moderna. A conveniência imediata muitas vezes vence, mesmo quando sabemos que o esforço mental seria benéfico a longo prazo,
Vejamos alguns exemplos dessa dualidade. Plataformas de streaming com recomendações personalizadas ampliam nosso acesso a conteúdos diversos, mas podem nos prender em bolhas de preferência, limitando nossa exposição a ideias diferentes. Redes sociais nos conectam com pessoas e informações globalmente, mas seu design viciante e algoritmos de engajamento podem reduzir nossa capacidade de atenção sustentada. Ferramentas de escrita com inteligência artificial podem melhorar nossa produtividade e corrigir erros, mas também podem nos tornar dependentes de suas sugestões, afetando nosso estilo pessoal e criatividade. Assistentes virtuais facilitam tarefas cotidianas, mas podem nos fazer perder habilidades básicas de organização e planejamento. O equilíbrio e o uso consciente são fundamentais. A tecnologia deve ser nossa aliada, não nossa substituta. Como disse o neurocientista Manfred Spitzer, o cérebro é como um músculo. Se você não o usa, você o perde. A questão não é se devemos usar tecnologia, mas como podemos usá-la de forma que fortaleça, em vez de enfraquecer, nossas capacidades cognitivas. E isso nos leva ao próximo tópico, como podemos fortalecer ativamente nosso raciocínio na era digital. Felizmente, existem diversas estratégias que podemos adotar para manter e fortalecer nossas habilidades cognitivas, mesmo em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia. Vamos explorar algumas práticas eficazes. 1. Exercícios para estimular o pensamento crítico. O pensamento crítico é a capacidade de analisar informações objetivamente, avaliar evidências e formar julgamentos independentes. Veja alguns exercícios simples que você pode fazer para desenvolvê-lo. Pratique o questionamento socrático. Ao se deparar com uma informação ou argumento, faça perguntas como: quais são as evidências? Existem perspectivas alternativas? Quais pressupostos estão sendo feitos? Quais são as implicações lógicas? Exercite a análise de argumentos, identifique premissas, conclusões e possíveis falácias em textos, discursos ou vídeos. Tente reconstruir o argumento em suas próprias palavras para verificar se o compreendeu corretamente. Busque ativamente pontos de vista contrários aos seus, escute diferentes opiniões e tente entender genuinamente os argumentos diferentes dos seus, antes de rejeitá-los. Jogue jogos que estimulam o raciocínio lógico, xadrez, sudoku, palavras cruzadas e quebra-cabeças são excelentes para manter a mente afiada. 2. Técnicas de questionamento e análise. Método dos 5 porquês. Diante de um problema ou situação, pergunte por quê, 5 vezes consecutivas, aprofundando-se cada vez mais na causa raiz. Análise SWOT pessoal. Periodicamente avalie suas próprias forças, fraquezas, oportunidades e ameaças em diferentes áreas da vida. Vamos deixar aqui na descrição um audiobook que te ajudará a aplicar a análise SWOT em sua vida. Mapeamento mental. Crie mapas mentais para organizar ideias complexas, visualizar conexões e identificar padrões. Técnica do advogado do diabo. Ao tomar decisões importantes, deliberadamente argumente contra sua própria posição preferida para testar sua solidez. 3. Práticas de desconexão digital estratégica. A hiperconectividade constante pode prejudicar nossa capacidade de pensamento profundo. Considere implementar períodos regulares de jejum digital, reserve algumas horas por dia ou um dia por semana sem dispositivos eletrônicos. Criar zonas livres de tecnologia em sua casa. Por exemplo, mantenha o quarto como um espaço sem telas. Praticar a técnica Pomodoro. Trabalhe com foco total por 25 minutos, depois faça uma pausa curta. Durante os períodos de foco, desligue notificações e distrações digitais. Na descrição, deixamos também o link para um tutorial simples de como usar a técnica Pomodoro. Estabelecer horários específicos para verificar e-mails e redes sociais, em vez de responder a cada notificação. 4. Hábitos diários para manter a mente ativa. Resolva problemas mentalmente antes de recorrer à tecnologia. Calcule gorjetas. Some compras ou encontre direções sem usar aplicativos. Pratique a escrita à mão. Estudos mostram que escrever à mão ativa áreas do cérebro relacionadas ao aprendizado e à memória de maneiras que a digitação não faz. Aprenda novas habilidades regularmente. Estudar um novo idioma, aprender um instrumento musical ou habilidade manual e até mesmo desenvolver novas soft skills desafia o cérebro a formar novas conexões neurais. Exercite-se fisicamente. A atividade física regular melhora a função cognitiva, a memória e a capacidade de aprendizado. Pratique mindfulness e meditação.
Estas práticas melhoram a concentração, reduzem o estresse e aumentam a clareza mental. 5. Importância da leitura profunda e reflexiva. Em um mundo de conteúdos curtos e superficiais, a leitura profunda se torna ainda mais valiosa. Reserve tempo para ler livros físicos sem distrações digitais. Pratique a leitura ativa, sublinhe passagens importantes, faça anotações nas margens, questione o autor. Após ler, reflita sobre o conteúdo, tente resumir os principais pontos, conectá-los com conhecimentos prévios e aplicá-los à sua vida. Participe de clubes de leitura ou discussões literárias para aprofundar sua compreensão através do diálogo. Diversifique suas leituras, alterne entre ficção e não ficção, clássicos e contemporâneos, temas familiares e desconhecidos. Estas estratégias não apenas fortalecem nossas capacidades cognitivas, mas também nos ajudam a manter nossa autonomia intelectual em um mundo cada vez mais mediado pela tecnologia. Além de fortalecer nossas habilidades cognitivas básicas, é fundamental investir em autodesenvolvimento contínuo para prosperar na era da inteligência artificial. Isso significa não apenas aprender a usar novas ferramentas, mas desenvolver competências que complementam, em vez de competir com a inteligência artificial. Veja algumas estratégias que vão te ajudar a ampliar seu autodesenvolvimento. 1. Cursos e treinamentos estratégicos. As áreas mais promissoras para desenvolvimento humano são aquelas que exigem habilidades que as máquinas ainda têm dificuldade em replicar, tais como inteligência emocional. Cursos sobre empatia, comunicação interpessoal e gestão emocional são extremamente valiosos. A capacidade de compreender nuances emocionais, motivar equipes e navegar por situações sociais complexas continua sendo predominantemente humana. Criatividade aplicada, treinamentos que desenvolvem pensamento lateral, resolução criativa de problemas e inovação são muito poderosos. Embora a inteligência artificial possa gerar conteúdo criativo, ainda não compreende verdadeiramente o significado ou propósito por trás de suas criações. Pensamento sistêmico. Busque cursos que ensinam a visualizar sistemas complexos, identificar padrões e compreender como diferentes elementos interagem entre si. Esta visão holística complementa a análise detalhada que a inteligência artificial faz muito bem. Vale lembrar que na era da inteligência artificial, o aprendizado contínuo ou lifelong learning deixou de ser opcional e tornou-se essencial. As habilidades necessárias evoluem rapidamente e a capacidade de se adaptar e aprender continuamente se torna uma das competências mais valiosas. Na Eleven, oferecemos uma ampla variedade de cursos, treinamentos, workshops e palestras voltados ao desenvolvimento dessas e de muitas outras competências. E atualmente, com o avanço da tecnologia e a crescente valorização do aprendizado contínuo, essas formações têm sido cada vez mais procuradas, tanto no formato presencial quanto online, por empresas e pessoas que estão em busca de se atualizar e se adaptar nesse cenário atual de constantes transformações. Afinal, desenvolver competências humanas tornou-se um diferencial essencial em um mundo onde a automação executa tarefas com velocidade e precisão, mas ainda carece da sensibilidade, intuição e julgamento que só o ser humano pode oferecer. Outros cursos muito importantes para desenvolver habilidades que só os humanos são capazes de ter são ética e filosofia. O estudo de questões éticas, valores humanos e filosofia se torna ainda mais relevante quando algoritmos tomam decisões que afetam vidas. Compreender as implicações morais dessas decisões é uma competência essencialmente humana. Competência digital avançada não basta apenas saber usar ferramentas digitais, mas também é preciso compreender como funcionam, suas limitações e vieses, e como integrá-las eticamente ao trabalho humano. Apostar nesse tipo de desenvolvimento é um diferencial estratégico para quem deseja crescer pessoal e profissionalmente em um futuro cada vez mais digital e interconectado. A integração das capacidades humanas e da inteligência artificial pode ser muito benéfica para algumas áreas de conhecimento. Algumas que podem se beneficiar muito são saúde, médicos que sabem interpretar dados de inteligência artificial diagnóstica, mas mantêm a capacidade de julgamento clínico e empatia com pacientes. Educação. Os professores que utilizam sistemas adaptativos de aprendizagem, mas preservam a capacidade de inspirar, motivar e orientar alunos individualmente. Design e artes,
criadores que usam ferramentas de inteligência artificial para ampliar suas capacidades técnicas, mas mantêm visão artística e propósito humano. Gestão e liderança, líderes que aproveitam análises de dados para decisões informadas, mas mantêm visão estratégica e habilidades interpessoais. E como criar um plano pessoal de desenvolvimento cognitivo? Veja algumas estratégias que vão te ajudar. 1. Autoavaliação. Identifique suas forças e áreas que precisam de desenvolvimento. 2. Defina objetivos claros. O que você quer alcançar em 3, 6 e 12 meses? Seja específico e realista. O audiobook sobre análise SWOT e a matriz SMART, que deixamos o link na descrição, também pode te ajudar a definir metas claras. 3. Crie um cronograma balanceado. Combine diferentes tipos de atividades, leitura, cursos online, prática deliberada, reflexão. 4. Encontre parceiros de aprendizado. Grupos de estudo ou amigos com interesses similares podem aumentar a motivação e oferecer perspectivas diferentes. 5. Revise e ajuste regularmente. A cada mês, avalie seu progresso e faça ajustes necessários ao plano. 6. Celebre conquistas. Reconheça e celebre seu progresso, por menor que pareça. Então, lembre-se, o objetivo não é competir com a inteligência artificial, mas desenvolver habilidades complementares, que, combinadas com ferramentas tecnológicas, permitem alcançar resultados que nem humanos nem máquinas conseguiriam sozinhos. Chegamos ao final de nossa jornada explorando a complexa relação entre tecnologia, inteligência artificial e cognição humana. Vimos como a revolução tecnológica está transformando o mercado de trabalho e substituindo funções antes consideradas exclusivamente humanas. Analisamos os impactos dessa substituição em nossas capacidades cognitivas, desde o descarregamento mental até a potencial atrofia de habilidades fundamentais de raciocínio. Mas também descobrimos que temos escolha e controle nesse processo. Podemos adotar estratégias para fortalecer nossas capacidades cognitivas, desde exercícios de pensamento crítico até práticas de desconexão digital estratégica. Podemos investir em autodesenvolvimento contínuo, focando em áreas que complementam, em vez de competir, com as capacidades da inteligência artificial. O futuro da cognição humana não está predeterminado pela tecnologia. Ele está sendo moldado pelas escolhas que fazemos hoje, individualmente e coletivamente. A questão não é se devemos abraçar ou rejeitar a tecnologia, mas como podemos integrá-la em nossas vidas de forma que amplie, em vez de diminuir, nossas capacidades essencialmente humanas. Como disse o filósofo e matemático Bertrand Russell, o problema com o mundo é que os tolos e fanáticos estão sempre tão certos de si mesmos, enquanto os sábios estão cheios de dúvidas. Em um mundo cada vez mais dominado por algoritmos que oferecem respostas rápidas e aparentemente certas, talvez nossa maior força esteja justamente na capacidade de questionar, duvidar, refletir e buscar compreensão mais profunda. A tecnologia deve ser nossa aliada, não nossa substituta. Usada conscientemente, ela pode nos ajudar nas nossas tarefas e ampliar nossas capacidades, permitindo que nos concentremos no que há de mais valioso e único em ser humano: nossa criatividade, empatia, curiosidade e capacidade de encontrar significado. Convido você a dar o primeiro passo hoje mesmo. Escolha uma das estratégias que discutimos. Seja um exercício de pensamento crítico, um período de desconexão digital ou o início de um novo aprendizado e comece a fortalecer ativamente seu raciocínio. Seu cérebro, assim como um músculo, se fortalecerá com o uso. E, na sua opinião, o ser humano pode ser substituído pela inteligência artificial e pela tecnologia? Conta seu ponto de vista aqui nos comentários. Obrigado por escutar até aqui. Se este conteúdo foi útil, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com quem possa se beneficiar dessas reflexões e se inscrever para mais conteúdos como este. Até mais. Lembre-se de assistir aos vídeos que deixamos na descrição. Obrigado por assistir ao nosso conteúdo. Se você gostou, comente, curta e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. Inscreva-se em nosso canal e lembre-se de clicar no sininho para receber notificações sobre novos conteúdos.